negativos e infravermelho longo. Eu ia perguntar sobre isso. Isso. Você viu que eu vi, né? Você viu Eu que vi, não, pô, eu sou caçador. É. E os negativos vermelhos para poder. Aqui eu tô dentro de uma cachoeira agora, 24 horas, Mostra isso. tomando sol. Levanta aqui, ó, um pouquinho mais. Aqui. Tá, então você está usando 2 braceletes. Isso, que são de íons negativos. Um de prata e um dourado. Isso, é isso aí. O que tem dentro deles? Eles têm cerâmicas japonesas trabalhadas com íons negativos. Onde você arruma isso daí? Eu vou te passar, passo. Não, é muito top, muito top. Cara, tem que ver a viseira que eu tenho e a manta que eu tenho dos caras. É absurda, absurda. Viseira de chumbo? Não, de íons negativos e com o infravermelho, que aí você bota a viseirazinha, né? Eu até gravo algumas vezes, né? Você já viu isso aí. Então, é aquilo ali, aquela viseira ali, aquilo é íon, aquilo é com íon, e detalhe, deixa a cabeça da gente fresquinha. A gente trabalha com a internet, meu Deus do céu. No final de 2, 3 horas, a tua cabeça começa a ficar quente. Já reparou isso? Que esquenta? Com aquilo ali não esquenta, não. Tu bota aquela parada, brother. Não esquenta, não. Você entendeu? E foi uma coisa interessante, porque né, os japoneses desenvolveram isso em 2015. Isso tá recente. Cara, tem 11 anos essa tecnologia em cima disso, né? E hoje todas as empresas de grande porte de TI estão optando por colocar equipamentos de íons negativos para substituir os cátions, que são os íons positivos, que estão destruindo a saúde mental da turma, né? Você sabe que 50 minutos você exposto a uma tela qualquer de informática, seja celular, seja o que for, você, no minuto 51, rola o aquecimento do axônio e mata o teu neurônio. Eu recebo em clínica, eu tenho clínica no Rio de Janeiro, estou abrindo aqui em Alphaville, nós recebemos pessoas com micro AVC cerebral, buraco na massa cinzenta, porque a partir de 51 minutos é mortandade, começa a morrer. Tu entendeu? Aí isso vai gerando ansiedade, depressão, pânico, pensamento acelerado, vontade de se desviver, ok? A pessoa começa a ver vultos, ouvir vozes. Então, nem tudo que parece ser paranormal é paranormal. Você ainda tem o problema do sistema proprioceptivo também. Metade aí do que a gente vê da turma, né, com perturbação é problema proprioceptivo. Isso começa um dedão do teu pé e altera o sistema nervoso central. Então, nessa conta tem dislexia, tem dislalia, tem esquizofrenia, tem bipolaridade, quadro de ansiedade, depressão. Você pensa que é uma coisa, quando você vai ver, o problema é proprioceptivo. O cara tem que fazer um realinhamento proprioceptivo. E aí tu resolve o problema do cara. É coisa assim, né? Por exemplo, uma prótese proprioceptiva, né? Existem lentes proprioceptivas. Você botou a lente no cara, em 1 minuto desapareceu todos os sintomas. Não, mas explica o que é esse termo. O proprioceptivo, ele é um sistema anterior à formação do sistema nervoso central. Então, rolou a fecundação, aquele biofóton, né? Bum, aquela luz ali. A partir dali, já está nascendo o sistema proprioceptivo. Ele vai orientar a formação de todos os sistemas neurais dentro do corpo. Quando você começa a ter cérebro, é por volta do 3º mês, né? Até o 3º mês você não tem cérebro, ok? O cérebro vai surgir no 3º mês, é do 3º em diante, e ele fica pronto no 9º. O proprioceptivo, ele vai acompanhar esse desenvolvimento e ele vai alterar os sentidos da percepção neurosensorial. Então, na realidade, ele é o primeiro sentido da vida. E nós só fomos descobrir esse cara assim não tem uma década. É igual o intestino, lembra? O intestino a galera falou que é o quê? Que é o segundo cérebro, não é isso? Só que ele não é o segundo, na verdade ele é o primeiro, porque o intestino ele se forma antes do cérebro. Meu Deus! O bendito do intestino está sendo feito antes. Aí agora a gente descobriu o coração, no período da pandemia também, como cérebro. Sem dúvida. E esse ano agora que passou foi o pâncreas. Agora o pâncreas também é um cérebro agora. Então você imagina que essa turma ainda trabalha com o nervo vago, que tem um formato de uma cruz. Meu Deus! E dentro do intestino você tem uma coisa que se chama laminina, que no microscópio o formato dela também é uma cruz. Meu Deus! E é o que mantém as células unidas. Jesus!
Então, a ciência, né, está tomando ciência de um monte de coisa interessante, brother. A galera fica doida, meu irmão, porque tu imagina, né? O ano 536, o cara está dentro do muro, o cara é santo. Do lado do muro é bruxa. E aí, detalhe, ó, Santa Edgarde, lembra de Santa Edgarde? Já leu sobre ela, não? Não. Cara, tem que ler. Pensa numa criatura paranormal, Santa Edgarde. Ela era da alquimia. Tu conhece Santa Edgarde? Já ouviu falar? Não... Cara, não, violenta, a mulher. O que a mulher desenvolveu no processo alquímico é algo absurdo, de raízes com processo de fitoterapia. Então, tudo que acontecia intramuro, eles mantinham e capitalizavam. Extramuro, os caras caçavam. E aí aconteceu algo terrível, né? Nós vivemos aí cerca de 700 anos quase, né, de inquisição direta ali, né? 600 anos acirrado. Quando você entra no século XX, essa parada 19 para 20 já começa a mudar isso para a questão de farmaco, né? Então toda essa alimentação industrializada, todo o processo de farmaco, ele vai destruindo a tua glândula pineal, inclusive o bendito do flúor, né? O americano já gritou, aqui no Brasil a turma já sabe, mas nada fez ainda. Nós ainda temos já alguns instrumentos de higiene com flúor e nós estamos destruindo a pineal de vocês, principalmente a geração de vocês, porque vocês, com raras exceções, não fizeram aterramento, né? Lembra do aterramento? Aquela coisa do ground, de botar o pezinho no chão, né? A turma veio no playground, meu Deus, o pessoal do play, ok? Então, eles não tiveram acesso à terra, barro, à lama, ok? O resultado disso, na pandemia última, meu Deus, todo mundo que teve problema estava concentrado nas classes A e B. C não teve mortalidade significativa, nem classe D, nem A. Isso não chamou a atenção de vocês, não? Cara, não deu ruim para C, D e A. E era para ter dado muito ruim. E não deu. E aí, por que não deu? Porque a garotada pisava no chão, fazia aterramento, pegava sol, meu Deus, vitamina D3 lá em cima, ok? E nós, a turma B e A maioria branquelos, né? E sem acesso ao sol e sem colocar o pezinho no chão. Resultado, maior índice de mortalidade, foi B e A, e isso foi algo assim que eu acompanhei muito de perto, né? Por causa da integrativa, a gente estava monitorando e tentando entender as tipagens sanguíneas, o que estava acontecendo com o sangue A, com o sangue AB, com o sangue O, aquele rolo todo, e de olho na Índia. Que aí eu falei, cara, tem que dar ruim. Nas nossas comunidades, Rio de Janeiro vai ser uma tragédia, São Paulo vai ser uma tragédia, e a Índia vai pipocar. E eu estou acompanhando o número da Índia e nada, e nada, e nada, e nada. Falei, meu Deus, não está morrendo indiano, Jesus, não está morrendo o cara da comunidade do Rio de Janeiro, não está morrendo os caras da comunidade de São Paulo. E aí os caras só me mandando informação, morreu em Alphaville, morreu não sei o quê, morreu. Aí eu comecei a mapear. Cara, comecei a mapear, falei, Jesus, público-alvo. E aí veio a solução, né? Nós agora estamos no day after da bendita da solução, e o que aconteceu com a Maria Eduarda, lá em Limeira, né? Aquela turma ali é nitidamente um apagão mental. Aquilo ali é um boot proprioceptivo, para a gente não dizer que abriu um portal e eles estavam dentro de um ritual asteca. Meu Deus! Então, eu prefiro pensar que foi um apagão mental coletivo. E dentro de um apagão mental coletivo, né, nós temos o bendito dos helicópteros batendo no dia seguinte no Rio de Janeiro, com o Olive Tree, lá, né, e com aquele bendito influencer também argentino, ok, que estava ali dentro também. Então, aquilo ali chamou mais ainda a minha atenção, porque como eu estou me preparando há 2 décadas para o colapso social, né, que é o cavalo vermelho, lá em Apocalipse fala que vai haver um momento que uma pessoa vai contra a outra, não é guerra. Aquilo ali não é guerra, só olhar o texto, você pega o texto, é muito claro, é uma pessoa contra a outra, uma pessoa contra a outra. Então mostra ali uma guerra de frequência, processo de frequência. E o Trump foi falar para a gente, tem 3 semanas, que o 6G atravessa a parede, Alexandre.
Que parede, guru? Já que o 2G atravessa, a rádio atravessa, de que parede ele estava falando? Aí eu me lembrei de um artigo que eu li chinês, 2 anos e meio atrás, que no bendito artigo a China dizia que ela tinha descoberto que o 6G atravessa a parede celular. Você provoca epigenética digital através do 6G. Você consegue adentrar a célula e fazer modificações na célula humana. Pouco ou muito sério, Alexandre? Não, acho... Seríssimo. Não, acho que é viável. Melhor, eu acho que é coerente tudo isso que você está falando. Não, fazer isso, agir dessa maneira, para fazer epigenética. Não, você está discorrendo a história que você eu estou contando. Isso, acho que é bem coerente. Acho que toda a amarração que você fez, que você colocou, faz total sentido. Acho que eu acho que é possível, acho que é viável, acho que estão fazendo e acho que faz sentido fazerem isso. É esse que é o ponto. Aí você entra em 4 situações lá na misantropia. Lembra da misantropia? Então você vê, ó, o Brasil entrou na primeira vez antes, Maria Eduarda, né? Chocou todo mundo. Só para contextualizar, quem não está sabendo, é a menina que infelizmente foi arremessada para a morte sem a cordinha, porque às vezes fala, não lembro o nome, mas pode... Isso, ali em Limeira, naquele caso de Limeira. Um caso infeliz e terrível, foi machuca muito, demais o coração ver aqui. Não, total, é algo assim tão bizarro, né, que fica difícil você buscar uma compreensão natural, mas tem, porque hoje nós sabemos que os parasitas, eles se comunicam, né? Então, numa situação parasitária, você pode provocar um status quo coletivo, cara, a nível de frequência, inclusive, o bendito dos parasitas. Mas vamos lá. Então, você tem o caso Maria Eduarda, tem o Olive Tree ali, que os pilotos, o dia lá estava claro, no Rio de Janeiro não estava ventando, e os caras vieram de lado e se chocaram ali. E o que é mais interessante, uma das aeronaves caiu num pátio de uma concessionária, tu lembra disso? E tinha uns carros chineses ali. Chineses. Só que aquele pátio ali é uma igreja que não nasceu porque ela teve problemas jurídicos no corpo dos seus cooperados, da membresia deles lá. Então, ali é uma igreja fantasma. Vou repetir, é uma igreja o quê? Fantasma. Então, uma igreja fantasma recebeu os carros elétricos, que hoje está uma discussão sobre EMF, né? A parte de poluição eletromagnética, por causa das alterações que isso provoca no corpo humano, inclusive na questão da mitocôndria, por causa dos biofótons. Fica com esse nome na cabeça, biofóton. Vocês vão ouvir falar disso direto daqui para frente. E aí, cara, esse bendito carro, nós não sabemos as mutações que ele vai provocar no corpo humano. Para quem vai fazer o uso e por onde ele vai passar, porque ele emite uma vibração eletromagnética. Pouco ou muito sério? Grave. Nós estamos com usinas eletromagnéticas circulando no meio das nossas cidades. Ok? Sem saber o impacto que isso vai causar no corpo humano, isso leva em média, né, para a gente ter certeza, 20 anos, né? São 20 anos de estudo para você saber o impacto de alguma coisa nesse sentido, mas uma coisa é certa, nós estamos com uma usina eletromagnética, alguém vai passar ali dentro 1 hora, 2 horas, 10 horas, o pessoal de Uber, tu imagina, 12 horas, 14 horas dentro de um trem daquele, e por onde ele está passando, ele está emitindo poluição eletromagnética. Ele é um poluidor eletromagnético, ok? Então essa é a verdade. O helicóptero cai ali, ok? Numa igreja fantasma, arrebentando os carros que não deviam estar ali. Meu Deus! Tu imagina. Ok. Saímos da cena, Brasil entra de novo, aí acaba o bendito do jogo, todo mundo feliz, aspas. O Brasil jogou com aquela camisinha azul, vocês devem ter visto aquela celeuma daquela camisinha azul, né? E por mais que a gente, né, diga, e olha que eu sou psicólogo, né, e trabalho com a parte de projeção, né? Projeção, né? Nós temos testes projetivos, então, eu amo projeção, eu amo o teste projetivo, né? Você bota um borrado ali, ok, rochar, e bota o cara para o cara enxergar o que ele quer ali dentro, ok? Então, cada um olha, né, e o cara vê o que ele quer ali, concorda? Ok. E ali
todo mundo viu que tinha alguma coisa estranha na bendita da camisa. Isso foi consenso no meio da população, esse negócio não tá legal. Eu, quando vi a camisa pela primeira vez no shopping, eu senti aversão à camisa, sem olhar para a camisa. Saca? Você passar assim, falei, cara, que troço esquisito. E aí eu fui embora. Aí depois eu voltei, falei, cara, isso é seleção brasileira, esse negócio? Aí que eu fui olhar o negócio, eu falei, cara, tem uma coisa estranha nessa camisa, ok? Aí depois eu fui olhar a camisa e vi o que tinha ali, né, de imagem não tão eliminar ali. Então, mas tinha uma imagem ali estranha. Aí o Brasil ganha aquele jogo ali. A turma está conversando na resenha, né? Os garotos aí que estão dominando o futebol nesse momento aí no país, e aí entra a mensagem, cara. A minha mulher está dormindo, ela recebe a mensagem e eu estou dormindo. Aí, né? No dia seguinte eu perguntei para ela, Carla, aconteceu? Ela falou, não, aconteceu. Eu falei, você não me chamou? Eu falei, se Deus não te acordou, não está acontecendo nada. Eu fui dormir. Tava alerta. Eu fui dormir, tu estava dormindo, eu fui dormir, porque ela sabe da ligação espiritual que a gente tem, né? E tudo que acontece, aquela bendita torre, quando caiu, cara, eu senti na hora o que estava acontecendo. Que milhares de almas estavam sendo arrancadas do planeta. Algo assim absurdo. Você absurdo. De 2001, você está falando? Aquela das Torres Gêmeas ali, que aquilo foi horrível. Eu estava no Rio de Janeiro, eu estava atravessando, de repente... Falei, meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa no planeta. Algo semelhante no jogo do Brasil ali. Eu postei os 90 minutos até, né? Quando não deu abdução, eu falei, gente, não deu abdução. Eu falei, cara, mas na hora que eu botei, não deu abdução, saca? Tu ser envolvido por uma onda de tristeza. E eu falei, cara, onde é que tá vindo essa tristeza toda? Daqui a pouco começa a entrar para mim, ó, terremoto, 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 na Venezuela, terremoto, terremoto, terremoto. Então foi algo assim assustador. E nós agora vamos jogar de novo, né? Amanhã nós vamos jogar de novo. Então a gente percebe que há uma série de conexões que estão acontecendo em tempo real, ok? É tempo real. E é muito interessante quando você olha para trás, né? Essa coisa do exterminador do passado é top, porque quando tu olha lá para trás, cara, tu vê que a parada já vem estreitando lá de trás, porque misantropia aconteceu no Éden. O primeiro ataque contra a humanidade foi no Éden, cara. O primeiro registro que a gente tem. E de lá para cá não parou mais. Observa isso. Qualquer que seja, né, o credo ou não credo, os registros históricos provam que a humanidade vem sendo trucidada, cara. É papo de milhão, cara. É tudo milhão, cara. Você olha as pestes, é milhão. Você olha as guerras, são milhões de pessoas que são trucidadas. Nós somos a única coisa no planeta que mata o seu semelhante por vaidade, ok? Por desejo, por cobiça, processo de cobiça, e porque simplesmente não tem nada a fazer, e aí eu vou usar um termo bem forte, com os comedores inúteis. Termo usado no cerco da Normandia, lá na França. Quando a França atacou a Normandia, o bendito do Nobre lá, 1500 e pouquinho, pegou 1.300 pessoas, a plebe, botou para o lado de fora para poder morrer, para a turma dele de dentro poder comer, porque foram considerados comedores inúteis. O bendito do marido da Bebete usou esse termo antes de morrer, o consorte, e recentemente o Silva da Jabuticaba, tem 2 semanas que usou esse termo também. O que vamos fazer com tantos comedores inúteis? Então, algo está acontecendo, né? E é